Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aula de número 2 do nosso curso de colocação pronominal. Estamos em análise sintática 4. Hoje nós veremos o uso da próclise. Ainda não está inscrito no canal? Fica aqui o meu convite para que você se inscreva. É a forma que você tem de ajudar o canal que tanto está te ajudando. Se você já está inscrito, quer continuar colaborando, ajudando o canal, você pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais. Ajuda imensamente e eu só tenho a agradecer. Pois bem, pessoal, nós vimos os casos proibidos de colocação do pronome ou colocação pronominal na aula passada. São esses aqui, ó. Não se começa uma oração com o pronome oblíquo átono, não se coloca pronome oblíquo átono após formas verbais nos futuros do indicativo, né? E não se coloca pronome oblíquo átono após verbo no particípio. Essa última a gente vai ver em aulas futuras. Essa aqui também, mas a gente vai falar dela agora. Pois bem, não se começa uma oração com pronome oblíquo átono. Uma coisa acaba puxando outra aqui, né, pessoal? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu não posso começar uma oração com a próclise, que é o tema da nossa aula. Ou seja, o pronome antes do verbo, lhe peço e nos tratou. De jeito nenhum, não se começa uma oração com a próclise. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, na verdade. Então o que eu faço, professor? Isso aqui, ó, eu uso a ênclise, que é o tema da nossa próxima aula. Peço-lhe um favor, tratou-nos com carinho. Eu devo usar, não posso começar com a próclise. Então o que eu faço? Não posso começar antes? Coloco depois, uso a ênclise. E aí tem essa aqui, ó, não se coloca pronome oblíquo átono após a forma verbal. No futuro do indicativo, não posso colocar depois, mas também não posso colocar no início. Claro, aí você usa outra forma, a mesóclise, o pronome no meio do verbo, tá? Então, deu para ver que uma coisa puxa a outra aqui. Eu não posso colocar aqui, acolá, mas, né, aí eu vou ajustando para ver qual eu uso, a próclise, a mesóclise ou a ênclise, tá, pessoal? Pois bem, aqui começa o martírio de vocês, porque martírio é uma palavra feita de certa forma, mas é verdade. Se o aluno não estudou, né, ele não vai saber. Eu falei que é um assunto que exige bastante decoreba do aluno, tem que decorar, não tem jeito, tem que estudar, obviamente, né? Mas observem vocês aqui nesse quadro, ó, próclise obrigatória. O que são fatores de próclise? Aquilo que vai puxar o pronome para antes do verbo. Tudo isso aqui é o conteúdo de classes gramaticais inteiro aqui, pessoal. Palavras negativas. Não, nada, nem, nunca, jamais. Percebo que isso aqui está aqui no meio. Os advérbios puxam, tá aqui os advérbios, não tenho por que ler, vocês estão vendo. Os pronomes relativos, todos os indefinidos, os demonstrativos, tudo isso aqui. As conjunções subordinativas. Todas essas palavras, pessoal, vão puxar o pronome para antes do verbo, provocando o que a gente chama de próclise. E aí, ou vocês sabem ou vocês não sabem, né? Não tem como a gente voltar nessa aula que todas essas palavras, é o conteúdo de classes gramaticais inteiro aqui, tá? Começamos. Uso da próclise. Palavras negativas. Não, nada, nem, nunca, jamais, ó. Nunca se sabe no que vai dar, nada te amedrontas naquela casa. Ele disse que jamais lhe obedeceria. E aí é erro se eu colocar depois do verbo, porque eu tenho as palavras que puxam, atrativas que a gente chama, palavras atrativas. Esse nunca puxa o pronome para lá, para antes do verbo. O nada puxa o pronome para lá e o jamais puxa também. Se eu colocar depois, está errado, está erradíssimo. E aí você vai tomar na tarraqueta, vai ter problemas, né? Não pode. Outro fator de próclise, os advérbios curtos. Aqui, já, lá, muito. Qualquer advérbio curto. Sempre te ajudei, né? Esse T tem que estar lá. Aqui vos trago provisões. Uma frase da literatura, Gonçalves Dias. Talvez lhe digam a verdade. São palavras, são advérbios. Vão puxar, vão provocar a próclise, como a gente chama. Pronomes relativos todos. Quem, qual, onde, que. Foi ele quem me mostrou tudo. Né? Este é o homem, o qual, que se parece com o meu pai. Onde lhe. Enfim, onde houver um pronome relativo, se eu tiver que colocar um pronome depois, tem que ser antes do verbo, tá? Provocando a próclise. Essas palavras são imã, elas puxam o pronome para perto delas. Os pronomes indefinidos é a mesma coisa, tá? No fim das contas, tudo se esclarece como deveria. Alguém lhe
Se eu colocar alguém contou, ele já está errado. Tudo esclarece se, está errado. Tudo incomoda-te, está errado. Porque essas palavras puxam o pronome para perto delas, tá? Bem interessante. Aqui é a mesma coisa, pronome demonstrativo é a mesma coisa. Esse me parece bom, né? Isso parece-me bom. Eu já ouvi gente falando isso, mas poxa, o isso, o esse, o aquilo, né? Ó, isso me parece bom, esse me parece bom. Isso o entristeceu, né? Aquilo lhe desagrada, não pode ser aquilo desagrada lhe, porque os pronomes demonstrativos puxam os pronomes para perto deles, tá? É pronome com pronome aqui. As conjunções subordinativas, e são várias, é um calhamaço, é uma penca de conjunção subordinativa, mas aqui eu tenho uma observação a fazer para vocês. E aí vocês têm que saber a diferença entre o ser conjunção, condicional, e o ser pronome. Se me for útil, comprarei o carro. Olha aquele se lá, não é um pronome, é a conjunção, ó. Tá? O pronome é o me. Comprarei o carro se me for útil, caso seja útil, né? É uma condicional aquele se ali. E pode acontecer essa estrutura aqui, ó. Se se conscientizasse dos problemas, seria melhor. É feio, a gente quase não usa, mas existe. Se ele se conscientizasse dos problemas, seria melhor. Ó, se é caso e esse se é pronome mesmo, né? Então, pode acontecer. 2 Cs ali. Uma estrutura feia, mas existe na língua portuguesa. É aceitável, tá? Aliás, é correta. Uso da próclise também em orações exclamativas e exclamativas, tá? Aqui, ó, ponto de exclamação. Optativas, e optativa não tem nada a ver com opção, tá? São frases, as optativas, que exprimem desejo. Que a dor lhe seja pouca, que Deus te abençoe, né? São frases optativas, digamos assim. Ou então as interrogativas, não precisa nem falar nada, tem um ponto de interrogação ali, ó. Quem nos ajuda nos testes? Quem nos ajudará? Quem poderá nos salvar? Então, também vão provocar a próclise aí, tá, pessoal? E prestem bastante atenção, ó. Tá ali, ponto de exclamação, essa aqui tem ponto de exclamação também, mas é optativa. Essa é só exclamativa, né? É exclamativa, mas é optativa também, tá? São frases que exprimem desejo. Acho que é a parte mais difícil de aluno decorar aqui. Muitos confundem com opção, não tem nada a ver. E aqui começa a próclise facultativa. Como é facultativa, os concursos gostam de explorar também. Quando é que vai ser facultativa? Quando não houver fator de próclise, quando não houver nenhuma palavra que puxe o pronome para perto dela. Por exemplo, eu tenho aqui um substantivo, eu tenho aqui um pronome, pessoal do caso reto, sujeito, sujeito. Quando isso acontecer, pode ser facultativo, as duas formas estão corretas. Não tem nenhuma palavra aqui das que eu falei para vocês antes, tá? Não tem fator de próclise. Então pode ser os jogadores se aborreceram no jogo, os jogadores aborreceram-se no jogo. É uma estrutura mais do português do Brasil. Tá? A gente já aceita essa próclise ali. Essa ênclise é a próclise. Tá? Embora não tenha a palavra atrativa, pode-se colocar a próclise ali. Eles se aborreceram, ó, é um pronome pessoal do caso reto. Né? Então as duas formas aqui estão corretas. Aqui é crase, eu tô com a crase na cabeça. A próclise é facultativa. Aqui também é facultativo, tá, pessoal? Verbos no infinitivo, vai acontecer. Aliás, isso aqui me incomoda muito. Os alunos, professor, não dá para anular, não dá para anular, já vai ver. Pediu para entregar meus livros, eu vou usar ênclise. Mas eu posso usar próclise também. Pediu para me entregar os livros, tá? Qualquer uma das duas, ó, vejam que o verbo está no infinitivo, tá? Isso é muito importante. E essa construção aqui, pessoal, tá certo? Olha, tem um não ali. Palavra negativa, puxa o meu para lá. Tá certíssimo, as duas estão corretas, porque é o infinitivo que anula, tá? Mesmo que tenha a palavra atrativa aqui, pode ser as duas formas, tá? Porque o infinitivo permite que eu deixe próclise ou ênclise, tanto faz. As duas formas estão corretas. E os concursos gostam de fazer isso aqui, tá? Esse dia eu recebi uma questão do aluno querendo anular a questão, não é bem assim para anular uma questão, né? Por quê? Não estudou isso aqui, ele acha, mas eu vi que o infinitivo, que o não puxa, a palavra negativa puxa, tá errado. Não, o verbo está no infinitivo, as duas formas estão corretas. Bastante cuidado com essa informação aqui. Facultativo também com as conjunções coordenativas. Nós vimos que as subordinativas que vão puxar, as coordenativas não, fica sendo facultativo. É aditivo, ó. João olhou para Maria e se declarou para ela. Olha que bonito. Esse e é uma coordenativa aditiva. Então pode ser se declarou ou declarou-se, porque o e está ali, tá?
Então pode ser facultativo. E aqui é bem importante também, observação, ó. Ontem lhe disse umas verdades. Ontem, vírgula, disse-lhe umas verdades. Se tiver uma pausa, uma vírgula, um ponto e vírgula, se preparem, pessoal. Se preparem, porque é muito importante, tá? Vocês saberem disso. Tem a vírgula ali, é como se eu estivesse começando uma oração nova. E eu não posso começar com pronome oblíquo. Tá? Bastante cuidado. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Não se atreva. Né? Não, vírgula. Atreva-se. Viram que a gente aprendeu isso aqui em pontuação? Aqui não tem a vírgula. Aqui já tem a vírgula, então eu já não posso começar com um pronome, de jeito nenhum. Tá? Aqui próclise e aqui ênclise. Só por causa da vírgula. Bastante cuidado com isso. E aqui uma expressão que ficou cristalizada, em se tratando, em se falando, né? Esse C tem que aparecer antes do gerúndio, tá? Ó, preposição em mais pronome mais gerúndio. O C, aqui a gente usa próclise. Não pode ser em tratando-se das contas, tá? É um caso obrigatório também, porque se cristalizou essa expressão na língua portuguesa, pessoal. É assim mesmo que vocês devem falar. Quanto à próclise, é isso. A gente vai ver aí agora nas próximas aulas a mesóclise e a ênclise, né, pessoal? Claro que eu vou pedir para quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva. E se você já está inscrito, quer continuar ajudando, só dá joinha no vídeo aqui embaixo, curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais.